Quantas vezes você já ouviu falar dessa doença? Agora pare e pense comigo. Quantas vezes você realmente se importou com essa doença? O Diego saiu com um amigo que estava contaminado, sem saber. Acabou contraindo o vírus e ficou 30 dias na UTI. Eu tive que ser entubado, tive que fazer a traqueostomia e muitos antibióticos, remédios e foram 32 dias de luta. E eu saí por um milagre. Esse amigo meu, ele estava com sintomas leves e ele não imaginou o que seria. Combinamos de sair para jantar num restaurante, eu, meu primo e ele. E ele passou para mim e para o meu primo. Passou para a esposa, passou para o filho, os pais. O pai dele mora a 5 minutos de carro dele. E ele era muito ligado aos pais, né? E o pai dele ficou internado e veio a falecer, porque ele não aguentou. Histórias assim aparecem aos montes todos os dias aqui na unidade respiratória do Hospital de Base de Rio Preto. A preocupação agora é com as festas de fim de ano. É por isso que o HB está preparando uma campanha de conscientização. Desde o início da pandemia, profissionais da saúde não têm descanso. Nós estamos trabalhando primeiro no preparo, depois no atendimento de um número nunca visto antes por nós de pacientes, de uma gravidade, de complexidade muito grande, né? E os profissionais de saúde trabalharam na sua carga máxima, até pela falta mesmo de pessoal treinado. E no final do ano, quando se esperava que esses profissionais pudessem descansar, eles estão sobrecarregados, tanto do ponto de vista físico como emocional, eles não podem descansar, já estão de volta à linha de frente. A doutora Suzana Lobo é coordenadora da UTI do HB. Ela observa uma mudança no perfil dos pacientes que chegam até aqui. O que a gente viu é que na faixa entre 40 e 60 anos agora, ou entre 30 e 50 anos, aumentou bastante o número de casos. Na casa da Michele, um monte de gente ficou doente. A funcionária da casa dos meus pais apresentou sintomas, aí ela foi internada, ficou 15 dias na UTI. Depois o meu pai, durante a internação da funcionária, o meu pai começou a apresentar os primeiros sintomas, com muita febre, muita dor no corpo, muito mal-estar, tosse. Depois a minha mãe começou a apresentar os sintomas, com dor no corpo, dor de cabeça, e ela é asmática e começou a apresentar um pouquinho de falta de ar. Aí a minha mãe começou a ter febre e prostração. Eu levei ela para o hospital, ela ficou internada. Após 3 dias de internação na enfermaria, ela foi levada para a UTI, foi entubada e permaneceu na UTI por 89 dias. Durante esses 89 dias, depois de uma semana que a minha mãe estava internada, meu pai também teve piora do quadro e ficou uma semana internado. Também em estado bem delicado. O meu marido, meu pai, quando saiu da internação, no mesmo dia que o meu pai saiu, o meu marido foi internar. Foi para a UTI, também ficou uma semana na UTI e 9 dias de internação. E a minha filha teve uma alteração cardíaca, uma provável miocardite, mas ela toma remedinho para frequência cardíaca até hoje, por conta do Covid. E eu e a minha irmã tivemos também, mas de forma mais leve, e não precisamos ficar internadas. Diante de uma situação tão grave, ela faz um apelo. Essa doença é perigosa, essa doença, ela não escolhe idade, ela não escolhe família, ela não escolhe classe social. Tem como a gente evitar aglomerações, tem como se cuidar. A doença vem da onde a gente não espera. Você passando na sua casa, com as pessoas que você tem convívio, é uma coisa. Quando começa a misturar outras... meu tio vai vir aqui, que é de outra casa, tal. Eu acho que o risco é muito maior.
Bom, o André Modesto está no Hospital de Base, vai falar mais sobre essa campanha que o hospital está fazendo, pedindo a conscientização das pessoas, pedindo para que não se encontrem tanto neste fim de ano, para que não aglomerem, né, Modesto? É realmente necessário porque o hospital mesmo está dizendo que a equipe, todas as equipes aí já estão exaustas, né, fisicamente, psicologicamente. Boa tarde para você. Oi, Nilessa, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, essa é a realidade dessas equipes que estão atuando desde março, quando a pandemia começou. E com esse aumento de casos, isso acaba piorando ainda mais todo esse trabalho. A gente vai saber mais dessa campanha com uma das coordenadoras, que é a doutora Lilian Nigro Maia, que está ao vivo com a gente. Doutora, como que essa campanha vai funcionar, né? De que maneira vocês estão fazendo para conscientizar as outras pessoas do risco, né, dessa doença que continua por aí? Boa tarde. Nossa preocupação é que as pessoas não acreditem que realmente o nosso hospital possa colapsar e que possa não haver vagas necessárias para que as pessoas possam vir se caso precisarem. Por quê? Por duas razões. A primeira delas é porque o nosso hospital hoje está lotado, ao contrário do que aconteceu no começo da pandemia, aonde a gente conseguiu fechar vários setores destinados apenas ao Covid. Agora, esses pacientes foram atrasando o tratamento até que chegou um ponto que não tem mais como. Então, a gente não pode fechar um monte de setores para destinar só ao Covid. Então, o setor Covid vai ser muito menor. Fora isso, tem a questão da exaustão de todo o pessoal, dos profissionais de saúde da linha de frente. Eles estavam adiando férias, eles estavam, não tem mais fim de semana, eles estão trabalhando num regime desumano. Isso desde março. E eles estavam antevendo o final disso, quando estava diminuindo os casos. Então, isso faz com que a pessoa aguente mais um pouco. Agora, com esse aumento, você diz, meu Deus, quando que isso vai acabar? Então, eles precisam de ajuda, da nossa ajuda, como população, para que as pessoas colaborem, ficando o máximo de tempo possível em casa, não se expondo ao risco e trazendo o risco para as pessoas que eles gostam. E, doutora, essa campanha vai envolver, então, depoimentos de pessoas que estão ligadas a toda essa questão da doença. De que maneira? De que maneira? Nós vamos conversar com pessoas que passaram por situações reais, de, por exemplo, não se cuidar. E temos vários casos de depoimento de pessoas que não se cuidaram e pegaram a doença e se arrependeram. Nós temos casos também de profissionais de saúde que tiveram pessoas da família que morreram, amigos. Nós temos já depoimentos que estão circulando dos profissionais que trabalham na área, mostrando como que é o sofrimento de quem está sozinho, sem a sua família. Muitas vezes, na hora que tem que entubar, você não sabe se você vai acordar. E você quer se despedir da família, e você não tem ninguém ali perto de você. Então, tudo isso é muito doloroso. O sofrimento, não queira passar por isso. O sofrimento de uma pessoa com Covid e da família dela é grotesco, é uma coisa horrorosa. Então, não queira passar por isso. E uma coisa importante que a gente alerta a população: não tem essa de dizer que se você é jovem, você está a salvo. Você não está a salvo. Tem muitos casos de pessoas jovens que estão adoecendo, tendo formas graves e morrendo. E, doutora, a senhora está falando desses relatos que são bem tristes, né? E muitas vezes essas despedidas dolorosas, enfim, acaba mexendo com todo mundo, né? Toda a equipe que, né, tá ali no tratamento, a própria família. Isso também é difícil de lidar com essas histórias tão tristes, né? Com certeza, porque os profissionais de saúde, além do seu próprio lado pessoal, de estar sem férias, de estar sem descanso e de estar, não pode tirar a máscara dentro de casa, de medo de contaminar a família. Muitos deles não vendo pessoas da família desde o início. Tudo isso, além disso, tem a questão de que eles têm que presenciar
cenas horríveis, cenas tristes, o tempo todo, essa tristeza, essa angústia, sabe? E eles que apoiam essas pessoas nesses momentos difíceis. Nós temos que pensar nessas pessoas. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista. Olha, Nilessa, não tem nem o que dizer diante desses relatos, né, tão tristes e desse apelo aqui da doutora que conhece aí todo esse trabalho de perto aqui no Hospital de Base. Eu volto com você.